Hoje nós vamos terminar o livro de Gênesis, né? Nós fizemos uma parte, né, do livro de Gênesis e demos uma interrompida nessa sequência quando viajamos, né, para Israel. O irmão Henrique já deu uma adiantada, ele antecipou algumas lições que nós teríamos daqui umas 2 semanas, né? Daqui umas 2 ou 3 semanas seriam as lições que o Henrique já antecipou. Então nós vamos, se você já colocou na sua pasta, né, as lições de Henrique, elas vão ser depois renumeradas para serem colocadas na posição certa, que seria daqui provavelmente umas 3 lições, né? Daí a gente vai avançar, passar pelas dele que já foram adiantadas durante a nossa ausência também, e no nosso regresso ele deu a concluída. Vai passar uma lista de presença, e nessa lista tem dos nomes daqueles que já vêm frequentando o EPS, o nome está lá, é só marcar um X na sua presença. Se o seu nome não estiver lá, coloque os seus dados, né? Coloque o seu nome, coloque o seu telefone, para a gente poder estar enviando, né, as apostilas também no seu WhatsApp. Nós estamos mandando as lições por PDF no seu WhatsApp. E a gente faz isso através de grupo silencioso. Então, tem lá um grupo de WhatsApp da EPE, que é só para enviar apostila. Ninguém consegue postar. Fica tranquilo, não tem bom dia, boa tarde, amém, não tem nada disso, né? Não tem mãozinha, não tem figurinha, não tem nada disso, né? Porque só os administradores do grupo que conseguem postar, e a gente usa só para enviar as apostilas e, eventualmente, algum link, algum material relacionado às nossas aulas bíblicas, né, da EPE. Se, enfim, você não quer receber, né, não quero estar no grupo, nem só um grupo que seja só para enviar as apostilas, daí você não põe o seu nome, daí se o seu nome estiver lá, você pode riscar ele, que daí a gente tira do grupo, né? Ou mesmo você pode sair do grupo sem problema nenhum. Mas daí você risca lá para a gente saber que você não quer estar no grupo. Mas eu te aconselho a ficar, porque não tem bate-papo no grupo, é só para receber o material, e o material é bom, gente. É bom, é edificante. Amém? Tem alguém pela primeira vez hoje aqui no EPE? Deixa eu só saber aqui. 1, 2, só? 3. Amém, gente. A nossa EPE, só um alinhamento aqui, ela é nossa escola bíblica, né? É um discipulado bíblico. Muita gente às vezes quer, pastor, eu quero ser discipulado, né? Pastor, você podia me discipular? Eu gostaria de poder discipular pessoalmente todo mundo. Mas o que eu entendo por discipulado? Né? Jesus ele mandou ir, né? Qual é o id de Jesus? Ir a todas as pessoas que você puder alcançar, né? Aqui, ali, acolá. E fazer o quê? O que é que o ID manda fazer? Vai lá e fala das 4 leis da salvação? E daí faz uma oração de entrega, pronto, esse aqui eu já fui, agora eu vou para o próximo? E depois eu ganhei aquele, depois eu vou para o próximo? Não, o ID não é isso, né? O evangelismo, ou na verdade isso é um pré-evangelismo, né? Ele pode funcionar assim. Mas o ID que Jesus mandou, falou, ID, ensinando-os a guardar todos os meus mandamentos. Então, o verdadeiro discipulado bíblico é aquele que te ensina, né, toda a Bíblia. O discipulado bíblico tem que ensinar. O discipulado de Jesus, né, o discipulado que Jesus mandou, ele não falou que é o discipulado bíblico. Ele falou, ide fazer discípulos. Como é que eu faço discípulos? Ensinando a guardar todos os mandamentos. Então, tem que ensinar toda a palavra, de Gênesis a Apocalipse. Então, nosso principal discipulado, né, como a gente tem que ensinar toda a Bíblia, né, todos os seus valores, princípios, mandamentos, e como é que nós devemos vivê-los, a gente faz aqui na EPE. Né? Não dá para a gente fazer individualmente com todos os membros da igreja. Então, já temos uma reunião. Então, vocês são os discípulos, amém? Todos nós aqui somos discípulos de Jesus, estamos aprendendo. E eu disse que nós fizemos desde agosto até fevereiro, até o início de fevereiro, até a primeira quinzena de fevereiro, nós só estudamos livros de Gênesis. Né? Passamos na verdade,
pegamos algumas porções da Bíblia que retratam, né, informações anteriores até a criação do homem, né, sobre a eternidade passada, quando Deus fez todas as coisas perfeitas, antes da queda de Satanás, antes da criação do homem, depois da queda, a criação do homem, a queda do homem, a história que vem se sucedendo até o dilúvio, pós-dilúvio, início do paganismo, toda a rebelião contra Deus. E o que nós estamos estudando a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, é dentro de um conceito de que existe uma batalha espiritual sendo travada entre o bem e o mal, né? O diabo se opondo a Deus, estabelecendo um governo, um império de trevas no mundo, se opondo ao governo do reino de Deus. Jesus, quando ele vem ao mundo, ele vem para anunciar o reino de Deus. As boas novas do Evangelho é a mensagem dos céus, né, dos princípios, das leis, da forma de vida dos céus ao homem na terra. E isso já existe desde lá do livro de Gênesis. Adão foi criado dentro de um conceito, dentro de um padrão de vida divino, celestial, de reino de Deus, para que o homem vivesse aqui na terra. Perdeu-se, né, no caminho, e Deus está sempre buscando a restauração da humanidade, e nós vamos depois, até no final da EPE, chegar lá em novos céus e nova terra, se Jesus não voltar antes. Do jeito que a gente vai, é capaz de Jesus voltar antes, né? Ou os nossos netos vão terminar de dar as aulas aqui. A gente não tem pressa. O importante é a gente aprender. Amém? Então, pega aí a sua apostila. Nós estamos agora num tempo em que falamos na lição que antecede essa, na sua ordem, né? Tendo esse intervalo das lições que já foram antecipadas. E nós paramos quando falamos a respeito da aliança que Deus fez com Abraão e com sua descendência. Existe uma aliança. Deus já tinha feito alianças anteriores. Deus tinha uma aliança com Adão. E Adão falhou na sua aliança. Deus fez uma aliança com Noé. E Noé, a descendência de Noé, falhou com a aliança feita com Deus. E Deus depois ele faz uma nova aliança com Abraão, diferente das alianças que ele tinha com Adão e que ele teve com Noé. É uma aliança perpétua, e é uma aliança que, da parte de Deus, ela é incondicional. Falou: eu tenho uma aliança com você, e incondicionalmente eu vou cumprir a minha parte. Deus, ele com Adão e com Noé, Deus tratou de maneira um pouco diferente, porque ele não fez aliança perpétua com Adão e com Noé. Deus estabeleceu padrões e que eles falharam, então Deus precisou fazer algo novo. Então Deus, de certa forma, deixou o que ele tinha com Adão, deixou o que ele tinha com Noé, para fazer algo novo em Abraão. E em Abraão, quando Deus faz uma aliança com Abraão, diferentemente do que ele fez com Adão e com Noé, que era para o mundo todo. É importante você entender isso. Até Abraão, Deus ele trabalha com a humanidade. Ele trabalha com o gênero humano. Qual era o propósito de Deus em Adão e Eva? O gênero humano, né? O ser humano, a criação dele. Qual era o propósito de Deus em Noé? Todo ser humano, toda a descendência de Noé. E qual é o propósito agora de Deus em Abraão? Uma parte da humanidade. Ele faz uma aliança agora que não é uma aliança para toda a humanidade. As duas que ele teve antes, para toda a humanidade, elas não se completaram, né? Elas se interromperam no meio do caminho por falta de comprometimento, de fidelidade do homem, né? Do homem. Agora, quando ele faz com Abraão, ele fala assim: eu vou fazer uma aliança agora que não é para toda a humanidade, pelo menos por enquanto. O início da aliança de Deus com Abraão é para um povo. Então tem um Deus que faz uma aliança com um povo, descendente de Abraão, e estabelece para eles promessas, e a principal promessa ali é uma terra. Então é uma aliança de 3 partes. Tem um Deus, tem um povo e tem uma terra. Essas 3 partes se unem para cumprir um propósito. Qual é o propósito da aliança que Deus faz com Abraão? Em ti serão benditas
todas as famílias da terra. Então, Deus tem uma aliança pessoal, né, com um homem, com a sua descendência. E... Está ligado? Tá. Mas ele tem um propósito de alcançar toda a humanidade a partir daquela aliança, ok? Então, as três partes elas precisam estar cooperando para que as coisas aconteçam segundo o propósito de Deus. E, já disse, essa é uma aliança que Deus estabeleceu perpetuamente. Ele fala assim, olha, nós terminamos, inclusive, a lição que antecede a essa, dizendo que Deus ele diz através dos seus profetas, ele fala, por exemplo, que enquanto existir sol e lua, enquanto existir noite e dia, a aliança de Deus com Israel, ela está firme. Que ele não vai anular, que ele não vai quebrar a aliança que ele tem com o seu povo. E olha que quando Deus fala isso, através do profeta Jeremias, é Jeremias ou Isaías? Acho que é Jeremias. E o povo está apostatado. Está no processo do povo ir para o cativeiro por causa da sua idolatria, por causa da sua desobediência, por não estarem cumprindo a sua parte na aliança. Mas ele fala assim, olha, vocês deixaram de cumprir a parte de vocês na aliança, mas eu não vou quebrá-la. Então Deus está ali anunciando que ia trazer consequências anteriormente anunciadas a Moisés, pela desobediência, mas que aquela consequência, que a punição que haveria para o seu povo não permaneceria para sempre, mas haveria um tempo de restauração, que já é uma parte já escatológica, que a gente vai poder trabalhar bastante esse assunto em lições vindouras. Então, os termos da aliança, quando Deus estabelece essa aliança, Ele estabelece termos também para essa aliança. Quais são os termos? Qual é a base? Deus está estabelecendo uma nova sociedade na Terra, porque o mundo está perdido. A partir lá de Babilônia, da Torre de Babel, da liderança de Nimrod, de Semíramis, depois a idolatria que se gerou em torno daquela trindade maligna de Nimrod, Semíramis e Tamuz, a religião pagã, a adoração politeísta, ela se espalhou por todo o mundo. Então Deus está falando assim, eu vou formar uma nova base de sociedade no mundo, monoteísta. Então nós já vimos isso também anteriormente. Então Abraão é um cara que Deus colocou um sentimento monoteísta no coração dele, ele começou a crer num só Deus pelo estudo, pela análise da criação, da movimentação dos astros. Então ele era um estudioso, ele era um cara muito inteligente, muito eloquente. E Abraão ele começa uma base de sociedade monoteísta ainda antes de conhecer a Deus, antes de Deus se revelar para ele. Quando Deus se revela para ele, então isso vai se definindo, vai se formatando, e Deus vai se revelando aos poucos para Abraão. E Deus estabelece bases para a aliança que ele estabelece com Abraão. Na última manifestação de confirmação de aliança, Deus fala assim para Abraão, Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. E Abraão ele entendeu os mandamentos de Deus, porque Deus falou assim, olha, na minha aliança vocês têm que agir assim, 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 assim. Deus sempre está dizendo ao povo descendente de Abraão, falou, vocês serão o meu povo e eu serei o vosso Deus. Relacionamento. E vocês precisam andar nos meus mandamentos, nas minhas práticas, nas minhas instruções. Torá, a tradução literal para Torá é instrução. A Torá são as instruções de Deus, como é que o povo precisava viver, porque o mundo todo vivia virado. Violência, imoralidade sexual, injustiça, exploração do maior em relação ao menor, a adoração a falsos deuses, a demônios, o paganismo. Então, o mundo está virado, totalmente contrário, vivendo um sistema que nós vimos também, o sistema que a Bíblia chama de sistema babilônico, ou chama de mundo, ou império das trevas. São três títulos principais que a Bíblia atribui a esse modelo, a esse sistema de vida, de prática e de fé do mundo sem Deus. E Deus está, então, no meio desse mundo todo confuso, estabelecendo
uma sociedade com padrões diferentes e falou assim: vocês precisam viver assim, assim, dando as instruções, né, ao seu povo. E é interessante que nós normalmente olhamos para as instruções de Deus, os mandamentos de Deus, a partir de Moisés. Porque Moisés ele recebeu a formatação dos 10 mandamentos de toda a Torá, de todas as instruções que foram dadas para o povo de Deus. Porém, a Bíblia nos diz que Abraão, muito antes de Moisés, 500 anos aproximadamente antes de Moisés, ele já viveu todos os mandamentos de Deus. Está aí na apostila, Gênesis capítulo 26, versículo 5, Deus está falando, Deus está reafirmando a sua aliança com a descendência de Abraão. Ele está falando aqui para Isaac. Quando Deus fala a Isaac sobre a aliança que ele tinha com Abraão, e ele está afirmando a sua aliança com Isaac. E ele diz assim, olha, porque Abraão, dizendo do pai, o seu pai, obedeceu a minha palavra e guardou os meus mandamentos e os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Olha só, os meus mandamentos, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Lei aqui é Torá. Mas como assim guardou a Torá? Não tinha Torá ainda. Não estava escrita. Mas as leis de Deus já existiam desde Adão. Melquisedeque era sacerdote do Deus Altíssimo, já vivia segundo aqueles valores, havia sim um sacerdócio divino na terra. Deus havia estabelecido princípios padrões que eram vividos na época de Adão. Enoque viveu isso, Sete viveu isso, Melquisedeque é o último sacerdote dessa linhagem antiga, do Deus verdadeiro. E Abraão, ele foi ensinado, ele foi ministrado muitas vezes pela aparição de Deus, mas quem sentou com Abraão, ensinou Abraão, né? Quem foi sacerdote sobre a vida de Abraão? Melquisedeque. Melquisedeque ensinou. A Bíblia não relata os encontros, né, posteriores que Abraão teve depois daquela ocasião em que ele vence os 4 reis e Melquisedeque serve para ele pão e vinho. Então, Melquisedeque é uma figura de Cristo no Antigo Testamento, alguns creem até que seja o próprio Cristo, sendo ou não, né, era um sacerdote do Deus Altíssimo, e ele foi quem ministrou Abraão e ensinou Abraão, e Abraão viveu todos os mandamentos de Deus, obedeceu por todos os seus anos os mandamentos que Deus havia dado a ele. E essa aliança que Deus faz com Abraão, ela permanece uma aliança exclusiva com o povo por 2000 anos. Isso é importante, gente. Por 2000 anos, Deus não abriu a aliança dele. Deixou essa aliança fechada, somente para Abraão e para a sua descendência. Mas quando nós chegamos no Novo Testamento, o que acontece? Dá uma olhada nos textos que estão aí de Efésios, está na apostila, capítulo 2, e Romanos, capítulo 11. Paulo diz assim, olha, naquele tempo, antes de Cristo, estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel. Deus fez uma sociedade apartada do mundo, e nós estávamos separados, apartados dessa comunidade, e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo, apartados, longe de Deus. Porque o mundo vivia, todo mundo fora de Israel, ele tinha uma cultura politeísta de adoração pagã. Então, essa era a tradição e a religião e o credo do mundo inteiro. Então, assim era em Roma, assim era na Grécia, assim era no Oriente, assim era para todos os lugares. Versículo 13. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. O que Paulo está dizendo? Falou, olha, nós não fazíamos parte. Nós estávamos excluídos, porque Deus tinha feito uma aliança com Abraão e com a descendência. Por isso, né, você vê no Novo Testamento, nos Evangelhos, o próprio Senhor Jesus, ele tratando essa questão distintamente. Jesus ele só prega aos judeus, porque ainda ele não havia morrido na cruz. E quem liga os gentios
as alianças de Deus com o povo de Israel, as promessas, e nos faz um só com eles, essa ligação, ela é feita através do sangue de Jesus. A cola, a aderência foi feita pelo sangue de Jesus. Jesus ainda não tinha morrido. Você entende por que Jesus não pregou aos gentios? E até os gentios que vinham a Jesus, por exemplo, aquela mulher Ciro-fenícia, né? E ela vem e ela quer a bênção de Jesus, ele não quer abençoá-la. Daí ela fala assim, mas até os cachorrinhos se alimentam das migalhas que caem da mesa. Porque ela sabia assim, ela entendia que para o povo judeu, todo gentio eram eram estranhos, eram animais, cachorrinhos. E Jesus, ele não está tratando de maneira diferente, ele está pregando somente para o judeu, porque o gentio só foi ligado às promessas a partir do derramamento do seu sangue. Paulo está dizendo assim, o que nos liga é o sangue de Jesus. Jesus não tinha morrido, então ele só está pregando para o judeu, ok? Está claro isso, gente? Daí Paulo ele ainda fala assim em Romanos capítulo 11, se porém alguns dos ramos foram quebrados, e tu, sendo oliveira brava, fostes enxertado em meio deles, e te tornastes participante da raiz e da seiva da oliveira. Fala, olha, nós estávamos estranhos, e aí o que é que Deus precisou fazer para poder nos ligar? Ele usa aqui a figura de uma oliveira, falou, você vai fazer um enxerto. E para você fazer um enxerto, você precisa quebrar alguns galhos. Então arranca, quebra alguns galhos, e ali onde foi quebrado faz o enxerto de uma nova planta. E fala, nós éramos aqui no mundo como oliveiras bravas, ruins, sem qualidade. E fomos enxertados na boa oliveira, né, Israel, e fazemos então parte da sua seiva, aquilo que nutria, aquilo que dava vida, aquilo que era a essência, a razão para eles, também agora nos alcançou. Agora nós nos alimentamos da mesma seiva, sendo enxertados naquela oliveira boa, sendo nós oliveira ruim, agora nós participamos da seiva que é a vida, né, que havia neles também agora há em nós. Então, por 2000 anos, Deus ele manteve a exclusividade da sua aliança com o povo hebreu. Por isso, né, essa é uma das causas de os judeus, né, os israelitas, serem tão rejeitados no mundo. Por isso teve tanto antissemitismo na história do mundo, porque eles, sabendo serem uma raça eleita, um povo eleito, eles próprios se trataram de maneira diferenciada e se apartaram, né, com exclusividade. Aqueles que não entenderam ainda a obra de Cristo, o judeu que ainda não creu em Yeshua, que não creu no Messias, ele não consegue entender que hoje um gentio pode ter os mesmos privilégios, benefícios e participar da mesma promessa e aliança que eles. Então, hoje o judeu ele acredita que os gentios eles podem ser justos, mas não serem participantes da mesma promessa. Então, é aquilo que o Henrique nos ensina sempre, né, sobre as leis de Noé, os noéticos. Então, se Deus estabeleceu ou não, se estabeleceu, foi lá para o passado, foi antes do Evangelho, antes de Jesus. Porque depois ele nos fez um, não há mais divisão entre grego e judeu, entre gentio e judeu. Jesus tornou-nos parte de um só corpo. Ainda o judeu ortodoxo de hoje não compreende isso. Por quê? Porque ele não recebeu o Messias, né? Então ele não tem entendimento do Evangelho, não tem entendimento da ação da cruz e desse enxerto que houve. Para ele, assim, gentio é gentio, judeu é judeu. São coisas diferentes. Gentio, o resto do mundo. Judeu é exclusivo, e eles pensam isso, sentem isso e vivem isso. E isso é uma das coisas que acaba gerando tanto antissemitismo no mundo, né? Lógico, há uma questão espiritual por trás disso, porque o diabo sempre quis destruir o povo da aliança. Mas há
uma manifestação natural, social, até pela forma, né, de eles pensarem e, portanto, de serem, porque acreditam de uma maneira e vivem daquela maneira, então isso acaba gerando essa separação que Paulo estava dizendo. Antes nós estávamos realmente separados, né, mas nós fomos ligados. Uma coisa que é importante a gente entender, a igreja nunca substituiu Israel. Existe algo conhecido, chamado, a gente estuda isso em teologia, a minha base teológica, a minha faculdade teológica, ela era de princípio de uma teologia de substituição, né, de que a igreja é o verdadeiro Israel de Deus, de que a igreja substituiu Israel. Gente, isso não é bíblico. Isso não é bíblico. Na Bíblia não diz isso de maneira alguma, né? Jamais a palavra de Deus disse isso, nunca disse isso. Ao contrário, fala assim que a aliança de Deus com a descendência sanguínea de Abraão é perpétua, é para sempre. Não há substituição, Deus nunca falou que substituiria, e a Bíblia nunca disse que substituiu. Isso aí é uma teologia que começa lá atrás, no período ainda bizantino, na época de Constantino, né? Os bispos do quarto século começaram a separar a igreja das suas raízes, né, de Jerusalém. Santo Agostinho, ele contribuiu bastante com isso. Até Lutero, depois, ele também se sustentou nesse tipo de teologia, né? Lutero, no começo da Reforma, quando reformista, no início do seu caminhar de reforma protestante, ele queria agregar os judeus para a sua nova teologia, né? Ele estava questionando a teologia, a condução da igreja cristã, e ele achava que com as suas teses e com a sua pregação e com a sua teologia, né, diferente da teologia romana, que os judeus viriam junto. Falar, agora sim nós vamos poder ser um povo com judeus. Os judeus não vieram, eles continuaram se sentindo um povo exclusivo, separado. Aí no final da história, Lutero já estava batendo nos judeus também e mandando matar até, né? Falando que eles não tinham direitos e que, na verdade, que eles eram demônios. E assim, muitos pensadores cristãos do passado trataram os judeus como demônios, né? O que o nazismo fez muito foi baseado em pensamento teológico cristão, né? Não só romano, mas protestante também. Lembra que o nazismo ele cresceu na Alemanha, que é berço de reforma protestante, por causa de uma interpretação errada de que a igreja substituiu Israel. Não substituiu, jamais, né? E eles ainda vão cumprir aliança com Deus de maneira completa. Quando Deus fez uma aliança com Abraão, o que ele faz? Como é que ele firma essa aliança? Existe uma... ele vai lá, manda Abraão, porque ele faz uma promessa para Abraão, e Abraão pergunta, Senhor, como é que eu vou saber que isso vai acontecer? E daí Deus usa uma coisa que era tradição na época, né, na cultura, nós somos de um tempo de que as coisas precisam ser registradas no cartório, e mesmo aquele que está registrado no cartório não vale muito, não. Mas o tempo dos meus pais era o do fio do bigode. Então, aquele que está aqui, ó, nós firmamos um compromisso, o cara lá arrancava um fio do bigode, né, está aqui, isso aqui é prova, né, de que a minha palavra está valendo, então eu tenho um compromisso, né, no fio do bigode, está aqui. Então, isso aqui está valendo. No passado, as alianças elas eram feitas com sangue. O papel do sangue é muito importante, não é objeto do estudo de hoje, né? Vamos ver isso mais, talvez, na época de Cristo. Mas o sangue ele tinha uma importância de firmar a aliança. E o que é que Deus manda Abraão fazer quando ele pergunta assim, Senhor, como é que eu sei que isso aqui vai acontecer, que o Senhor vai cumprir a sua parte? E havia uma tradição, uma cerimônia onde alianças eram feitas, que eles pegavam animais, partiam ao meio, porque representando duas partes de um todo, então tem um compromisso, tem uma aliança, eu tenho um trato com você. Então, pega um animal, parte ele ao meio, e aí aquele animal morto, eles passavam por entre os animais
e eles estavam as duas partes que passavam entre os animais, as duas partes de uma aliança, né? Duas pessoas que firmavam uma aliança, passavam entre aquelas duas partes dos animais mortos, e quando eles passavam, eles estavam declarando assim: se eu quebrar a minha parte, que aconteça comigo o que aconteceu com esses animais. Então, quando Abraão pergunta a Deus, como é que eu sei que o Senhor vai cumprir? Ele fala, vai lá e pega uma cabra, um cordeiro, uma rola e um pombinho. E aí, quando ele parte a cabra, o cordeiro, e põe as partes apartadas, né, as bandas de um lado, as bandas do outro, Deus ele passa ali entre aqueles animais, né, com uma tocha, né, de fogo. Deus passa entre ali firmando uma aliança. Aquela é uma aliança de sangue. É uma aliança de sangue. Por isso que quando nós chegamos no Novo Testamento, o que você vê? Jesus falando de uma nova aliança. A primeira aliança que Deus faz com Abraão, ele está usando o sangue de animais. E quando Jesus ele vem e estabelece uma nova aliança, o que ele faz? De novo, uma aliança de sangue. Só que ele está usando agora o próprio sangue. Jesus ele não está dizendo assim, olha, que aconteça comigo, né, a morte, caso eu não cumpra a minha aliança. Fala, eu já vou morrer para cumprir a aliança. Tão firme a aliança que eu não vou ficar na promessa, eu já vou dar minha vida. Eu já estou entregando a minha vida e ela é firmada nisso, na entrega da vida de Jesus, no derramamento do seu sangue. É uma aliança que Deus está firmando com os homens. E quando ele derrama o seu próprio sangue, aquele sangue dos animais, foi dado para fazer uma aliança com Abraão e a sua descendência. O sangue de Jesus já é um sangue que depois ele é dado, é derramado esse sangue para que a aliança alcançasse todo mundo. O sangue de animais firmou uma aliança de Deus com o povo. O sangue de Jesus firmou a aliança de Deus com toda a humanidade. Entendem o princípio, gente? Não é sem razão que as coisas estão na Bíblia como estão. Tudo existe uma causa, tudo existe uma lógica, tudo existe uma razão. Agora, a primeira aliança ela foi firmada com base em mandamentos. Deus estabeleceu protocolos. Como é que o meu povo tem que viver? O que Deus está ensinando? O que Deus ensinou a Abraão nas ministrações pessoais que ele teve, naquilo que ele recebeu de Melquisedeque? O que é que Deus está falando depois para a descendência de Abraão, através de Moisés, dos seus mandamentos? Depois, os profetas, nós vamos chegar num tempo que Deus levanta os profetas para reafirmar sempre os seus mandamentos. Fala assim, olha, vocês precisam viver a minha aliança. Esse é o ministério profético. Vocês estão fugindo da minha aliança, vocês precisam voltar para a minha aliança. O ministério profético, todo ele, os séculos que existiram de ministério profético, tiveram um propósito de tentar resgatar o povo para cumprir a aliança que os seus antepassados firmaram com Deus. Porque Deus firma a aliança com Abraão, com Isaac, com Jacó. Depois Deus vai firmar a aliança lá com Josué, entre o Monte Ebal e Gerizim. E o povo está sempre sendo chamado. Moisés reúne o povo e fala, vê bem, cumpram os mandamentos. Depois o povo vai e eles fazem sacrifício e falam, nós vamos obedecer. Estão dizendo sobre a aliança, e a aliança está baseada em mandamentos. Nós vamos viver segundo os preceitos, segundo os valores, segundo os mandamentos, segundo a palavra de Deus. Essa é a base. Esse é o fundamento. Daí quando Jesus vem para estabelecer uma nova aliança, o que é que ele traz? Nada diferente. Mandamentos. O que é o Evangelho? Mandamentos. Fala, você tem que viver assim, assim. Quando Jesus ele sobe ao monte das bem-aventuranças, e ele ministra, né, capítulos 5, 6 e 7 de Mateus, o que ele está falando assim? Sobre um sistema social. Como é que a gente tem que proceder em relação àqueles que nos odeiam, em relação àqueles que nos perseguem, em relação àqueles que falam mal da gente, em relação àqueles que querem nos explorar, em relação ao pecador, aquele que está fazendo alguma coisa ruim, aquele que nos é devedor, em relação a Deus, em relação a finanças, em relação a tudo. Jesus está dizendo assim, como é que você tem que proceder?
Então isso aí continua. Deus, ele não mudou, gente. Antigo e Novo Testamento são dois lados de uma mesma moeda. E uma moeda, ela só tem valor quando ela tem os dois lados. Se você tiver uma moeda que só tem cara, ela não vale nada. Se ela tiver só coroa, não vale nada. Ela só tem valor quando ela tem os dois lados, tem as duas faces. E o Antigo e o Novo Testamento são duas faces de uma mesma moeda. Jesus está explicando o Antigo e trazendo aplicação. Por quê? Porque o povo tornou os mandamentos do Antigo Testamento, as instruções de Deus, em religião. E Jesus ele falou, não é religião, vocês se tornaram hipócritas, religiosos, formalistas. Eu falei, não é isso. Isso aqui é espírito de vida. E aí ele traz o Evangelho. E daí nós fizemos o quê? Nós fizemos a mesmíssima coisa que os judeus fizeram com a lei. Porque eles se consideravam o povo eleito escolhido de Deus. E daí nós, evangélicos, assumimos esse lugar. Não são mais os judeus e não é o resto do mundo, somos nós. Quem é que é o povo de Deus hoje na terra? É nós, mano, é os crentes, não é a torcida do Corinthians. Seja sincero, você pensa que você é o povo de Deus ou não pensa? O evangélico não pensa que ele é o povo de Deus? É ou não é? Completamente. 100%. Aliás, nós não pensamos, nós temos certeza. Igual o judeu. Não é igual? O ciclo não está se repetindo? O ciclo se repete. E daí o que a gente faz com o Evangelho? A gente toma posse assim, é um negócio nosso. Eu sou evangélico, eu sou povo de Deus, eu sou família de Deus. Quem não é evangélico, não é crente. É do mundo. Não pertence ao povo de Deus, não pertence à família de Deus. Gente, nós aprendemos a pensar assim. Na igreja a gente aprende a pensar assim. E a Bíblia não diz isso, gente. A Bíblia não diz. Isso é o nosso pensamento, é assim que a gente enxerga o mundo. É assim que a gente se enxerga. Então, o crente, por pior que seja, ele é melhor do que qualquer um dos pecadores de fora da igreja. A gente já cansou de ouvir também isso. Agora, Deus não tem ninguém dele fora da igreja evangélica? E todos que estão dentro são dele? Jesus ele vem mostrando que o judeu, nem todo judeu era salvo. E veio dizer que aquele centurião, com aquele militar, aquele soldado romano que estava ali para impor a opressão de um império romano sobre o povo de Deus, vivia mais em fé do que o povo da fé. Jesus está falando assim, olha, meu pai tem gente fora daqui. E nem todos daqui são dele. E assim é a igreja, gente, assim é a igreja evangélica, nós somos igualzinho. Nós somos assim, numa coisa nós substituímos os judeus, né? Nesse orgulho espiritual de que nós somos o povo de Deus. Na teologia, nós não, nos planos e no propósito de Deus, nós não substituímos, mas na arrogância espiritual nós substituímos. Somos iguais, gente, pensamos igualzinho eles. E aí fizemos a nossa religião, né? Porque daí nós estabelecemos nossas regras, nossas condutas, nossos padrões, o que pode, o que não pode. Porque eles fizeram 613 preceitos e registraram isso bem. E daí eles têm concordância, assim, na maior parte deles. Lógico, tem alguns judeus que eles só seguem aquilo que está escrito, eles não seguem tradição oral. Existem linhas, né, do judaísmo que não segue tradição oral, só segue tradição escrita, mas eles são até minoria nos dias de hoje. Existe uma piadinha no meio judeu que fala assim, 2 judeus, 3 sinagogas. Porque, assim, onde tem 2 judeus, tem 3 opiniões diferentes. Que eles não conseguem concordar, né? 2 judeus, 3 sinagogas. Ou seja, onde tem 2 judeus, tem 3 opiniões distintas. Não são só 2. Então, nós não somos diferentes. Por isso tem tantos segmentos evangélicos, né? Tem o tradicional, tem o pentecostal, tem o renovado, tem o endemoniado. Opa, esse não. Gente, na verdade, até tem. Até tem, né? Porque tem igreja que adora dinheiro. É ou não é? Então está endemoniado, sim. Né? E Jesus ele falou isso dos religiosos lá do passado, que eram estudiosos da palavra, defendiam os princípios e tal, mas eles estavam endemoniados. Jesus não escondeu isso, não. Né? Então nós temos que olhar assim para o judeu,
e os erros dos religiosos do passado e encontrar assim, o diabo foi lá e quem é que fez essa bagunça na cabeça deles? Foi o diabo. E quem é que faz bagunça na cabeça da igreja? É o diabo também, porque, afinal de contas, nós somos enganáveis. Eu e você podemos ser enganados. Como é que eu não vou ser enganado? Se eu conhecer a palavra muito bem, estudar a palavra, viver a palavra, e não interpretar de acordo com o meu interesse, com a minha vontade. Eu não tenho que, isso aqui eu gosto, isso eu concordo, isso aqui não me interessa. Eu não posso ler a Bíblia de cima para baixo. Eu leio a Bíblia de baixo para cima, ela está sobre mim. Ela vai me julgar, eu não posso julgar a Bíblia. Jesus disse, João 12:48, que ela vai me julgar. A palavra me julga, eu não julgo a palavra. Então, aquilo que a palavra diz, que eu não cumpro, quem está errado sou eu. Se a Bíblia fala assim, que mentiroso não vai para o céu, não adianta você levantar a mão, dizer, Senhor, eu recebo o teu sangue sobre mim, não sei o quê, e continua mentindo. A Bíblia está dizendo que mentiroso não vai para o céu. Pode ser pastor, fiel, dizimista. A Bíblia está dizendo, não vai para o céu. Não vai para o céu, pronto, acabou. Não adianta, com teologia transversa, querendo justificar aquilo que a Bíblia não justifica. Amém? Jesus disse assim, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. É a mesma base. A base da antiga aliança é a base da nova aliança. João 14:21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Com quem é que Jesus tem aliança? Com quem obedece. Quem não obedece, não faz parte. A aliança que Deus faz com Abraão, fala assim, é com toda a sua descendência. Os que não obedeceram, se perderam. Deus não rompeu a aliança dele com a descendência, mas Deus guarda o remanescente sempre. Mas Deus não tem compromisso com o desobediente. Deus não teve compromisso com o desobediente no passado e Deus não tem compromisso com o desobediente hoje. Então não adianta eu ser judeu, não adianta eu ser evangélico. O que adianta? Andar nos princípios da obediência, porque essa é a base da aliança. Eu preciso fazer parte dela. Deus não vai anular, Deus não vai esquecer, Deus não vai estragar, Deus não vai cancelar. Ele vai fazer, só que eu preciso estar nesse negócio. Eu posso me excluir da aliança. Eu posso sair fora da aliança. Eu posso rejeitar a aliança. Deus não faz isso. Então, o que ele sempre fala isso no Antigo Testamento, ele fala assim, eu não vou arredar o pé. O meu compromisso está dado, e o que eu disse que eu vou fazer, eu vou fazer. Agora, quem não faz, Deus não pode obrigar. Amém, gente? Está claro isso aí? Vamos seguir agora, vamos voltar, para seguir. O que acontece lá então atrás, quando Deus ele faz uma aliança com Abraão, Isaque e Jacó? Existe um ciclo aí de aproximadamente 2 séculos que Deus só está estabelecendo uma aliança, firmando uma aliança. É o tempo que nós conhecemos na Bíblia de período patriarcal. No período patriarcal, Deus está firmando uma aliança. Deus está firmando uma aliança com Abraão, está reafirmando a sua aliança com Isaque e reafirmando a sua aliança com Jacó. Então, no capítulo 12, 13, 15 e 17 de Gênesis, Deus faz aliança com Abraão. No capítulo 26, ele reafirma a sua aliança com Isaque. Depois, no capítulo 28, ele reafirma a sua aliança com Jacó. Esses são os pais do povo judeu. E só depois desse ciclo se encerrar, é que Deus ele começa a cumprir as suas promessas. Porque Deus ele vai, enquanto ele está firmando aliança, ele está fazendo promessa. Qual a primeira promessa que ele faz para Abraão? Fala, eu vou te multiplicar a descendência. Você vai ser pai de uma multidão. E eu vou dar uma terra para vocês. Eu vou dar filhos e lugar para vocês habitarem. Então,
Abraão viveu décadas e não viu a promessa se cumprir. Isaac viveu a vida inteira e não viu a promessa se cumprir. A promessa começa a se cumprir em Jacó, no neto de Abraão, que tem 12 filhos e uma filha. E Abraão já era morto há 50 anos. Abraão já tinha morrido há 50 anos, quando isso começa a acontecer. A promessa começa a se cumprir depois da morte. Fala, puxa vida, então eu não vou morrer enquanto não ver as promessas. Espera, existem promessas que são para a sua vida. Existem promessas que são para a sua descendência, e Deus não é Deus de mortos. Quem disse que depois que eu morrer, as promessas de Deus não vão se cumprir na minha vida? Porque na Bíblia elas cumprem. Deus promete a uma pessoa e Ele cumpre, às vezes, a promessa depois que essa pessoa já morreu há muito tempo. Quem disse que Abraão não viu a sua descendência? Se você chegar em Lucas capítulo 16, o Jesus está contando de uma parábola, né, de que tem um homem rico e tem um homem pobre. O rico ele não cita o nome, e o pobre ele chama de Lázaro. E fala que Lázaro morre, e aí os anjos levam Lázaro para quem? Para onde? Ué, mas Abraão não está morto? Leva lá para os ossos, para os vermes de Abraão? Não, Abraão está ali, para Deus não tem morto. E Deus não falou para Abraão, falou, eu vou multiplicar a tua descendência. De Abraão até hoje, sempre que morre um descendente dele, sabe o que Deus faz? O anjo vai lá e leva, fala, está aqui Abraão, mais um. Mais um. Quando chega Lázaro, fala, está aqui Abraão, mais um. Eu, peraí que tem mais outro aqui, toma aqui mais outro, Abraão, mais um. Abraão, mais um. Porque Deus fala assim, conta as estrelas do céu, se é que pode. Fala, sua descendência será como areia do mar, toda a areia da terra, ou areia do mar, das praias, ou como as estrelas dos céus. Fala, então conta. E sabe de uma coisa? Deus estava falando de maneira literal. Abraão está contando a sua descendência até hoje. Ele não parou de contar. Ele não parou de contar, ele continua contando, porque está na Bíblia, falou há 2000 anos atrás, já tinha passado 2000 anos da sua morte, e ele estava contando a sua descendência, e não parou, ele está contando até hoje. A descendência de Abraão está sendo levada para ele, ele está recebendo, ele está contando até hoje. Deus não é gente. O que Deus fala, Ele cumpre, gente. Nós aqui não compreendemos Deus, mas não dá para entender mesmo Deus, né? Não cabe na nossa cabeça essas coisas. Jacó, neto de Abraão, ele viveu em Canaã, lembra que Abraão ele vem de Harã, né? Ele desce de Harã, Harã está para cima da Síria, um pouco, nesse mapa aí não dá para ver, né, porque não é o propósito desse mapa especificamente, mas Abraão ele vem de Harã, seu pai fica lá, ele desce para a terra de Canaã, para a terra prometida, né, e Jacó nasce de Isaac ali, e Jacó ele viveu 77 anos. Tem muita gente que pensa em Jacó quando ele foge de Esaú, do seu irmão, ele era um menino jovem, um rapazote. Não, ele já tinha 77 anos, gente. Ele já era um senhor, assim, tipo o pastor Moisés. Mas ele era um senhor solteirão ainda, né? E aí ele sai de Canaã com 77 anos, ele vai para Harã, de onde veio Abraão, o seu avô, de onde veio a sua mãe. Quem era a mãe de Jacó? Quem? Rebeca. E de onde veio Rebeca? Onde é que Abraão mandou Eliezer buscar um servo mandou o seu servo Eliezer buscar uma noiva para Isaac? Em Harã. Então ele vai para a terra do seu avô, ele vai para a terra da sua mãe, fugindo de Esaú, mas também para buscar uma família, porque ele também tinha uma promessa. E quando ele chega lá, quem é que ele conhece? Sua prima Raquel, porque era filha de Labão, que era irmão da sua mãe, que era sobrinho de Abraão. Então, né, no meio da parentela lá, ele não vai se casar com as cananeias, o seu irmão se casa com mulheres da terra de Canaã, deram maior problema para Rebeca,
né? Rebeca teve dor de cabeça bastante com as noras, teve muito problema de sogra e nora ali, porque seu filho Esaú casou-se com mulheres ali daquela região e não eram mulheres da mesma forma de pensar, né? De mesma cultura, de mesmas tradições. Então, Jacó vai buscar entre a sua parentela, pessoas da sua parentela, e ele vai lá e conhece, então, Raquel. Você conhece a história. Ele passa ali 20 anos em Harã, servindo por 14 anos, sem receber salário, ao seu sogro Labão, né? E é interessante que Jacó, ele havia praticado uma fraude, né, contra seu irmão. Ele praticou aquela fraude de se parecer a Esaú para poder receber a bênção que Isaac daria ao seu irmão. Ele foi lá, primeiro ele negociou a primogenitura por um prato de lentilha, né? Então, o cara era bom de negócio. E aí depois ele engana o seu pai, engana o seu irmão para poder receber a bênção, através de uma fraude, né? Se disfarçando, se falsificando para poder ser abençoado. Agora, mesmo ele sendo linhagem escolhida de Deus, mesmo ele sendo um dos patriarcas que Deus tinha escolhido, a Bíblia ela não oculta que aquilo que a gente faz de errado, a gente vai sofrer as consequências, independentemente de quem eu seja. Deus não é daquele assim, a gente é que faz isso. A gente que acha que os nossos filhos sempre têm razão. Se o nosso filho vai lá na escola e briga com um coleguinha, né? Ou se tem um problema com a professora na escola, a gente acha que o nosso filho está certo e os coleguinhas e a professora que está errada. A gente dá razão para os nossos filhos por ser o nosso filho. Deus não faz isso. Deus só dá razão para a razão. Deus não dá razão por ser filho, Deus dá razão para quem está certo, né? E aí Jacó ele pratica uma fraude. Aí o que é que Deus faz com Jacó? Faz ele pagar com a mesma moeda. Fala, você fraudou? Eu não mandei você fraudar, eu ia te abençoar sem você fraudar. Você ia receber a minha bênção sem fraude. Agora, porque você fraudou, você vai ser abençoado, né? Porque Deus também prometeu para Jacó que ia abençoar. Falou, eu vou te abençoar, eu vou com você e vou te prosperar. Mas é o seguinte, primeiro, o que é que aconteceu com ele? Ele foi fraudado. Deus fala, eu vou te abençoar, mas antes de te abençoar, experimente um pouco daquilo que você fez. Prove. E não é um pouco, né? Ele teve que trabalhar 14 anos de graça para o sogro. E depois desses 14 anos, o sogro ainda ficou assim, eles faziam um acordo comercial, porque daí ele começou a trabalhar, e aí como seria o pagamento? E o sogro ficou mudando esse acordo várias vezes, tentando tirar vantagem em cima dele. Então, ele passou 20 anos em Harã, né, que ele teve assim, sofreu muitas privações, foi enganado, né, queria casar com a jovem, casou com a mais velhinha, ele queria a bonitinha, casou com a feinha, né, ele era analfabeto também, né, da Bíblia diz isso, não diz? Não diz que ele era analfabeto? Uai, fala que ele amava Raquel e não lia. Piadinha de pastor, gente, não tem muita graça, né? Enfim, no final dos 20 anos, ele volta, né, para Canaã, agora enriquecido, porque Deus falou que ia prosperar e o prosperou, e ele tem então agora 2 esposas, e você conhece um pouco da história, não vamos nos delongar nisso aqui, né? Deus, ele rejeitava Lia no coração, ele amava Raquel, só que Deus abençoou Lia, Deus deu um monte de filho, né, para Lia, e para Raquel ele não dava filhos, né? Lia teve 4 filhos, daí a Raquel falou, olha, eu vou dar minha concubina, já que eu não consigo gerar filho para você, eu não posso ficar nesse opróbrio, então pegou a serva dela, né, falou, olha, você vai me emprestar o seu útero, então você vai se deitar com meu marido e você vai gerar filhos para mim, ok? Jacó foi lá, fez esse sacrifício, gerou filhos, né, na serva da sua esposa Raquel, já tinha 2 mulheres, agora ele tem uma terceira, tem uma concubina. Lia fica com inveja, falou, eu também quero, tome minha serva, então me dê mais filho também. E aí, então, ele agora já tem 8 filhos,
Daí Lia, ela ainda assim, ainda é abençoada, gera mais 2 filhos ainda para Jacó, e por último Raquel vai lá e gera 2 filhos, né? Que é José e Benjamim. Então ele tem 12 filhos essa família confusa, gente. Uma família polígama, né, cheia de problemas, cheia de brigas. Gente, se vocês vão ler a história, esses capítulos de Gênesis, você vai ver assim, ou família cheia de problema, ou família cheia de briga, ou família cheia de confusão, né? E Deus, Ele escolheu Jacó apesar disso. E escolheu essa família cheia de problemas, apesar dos seus problemas. Então não quer dizer o seguinte, que uma família que tenha dificuldade, que tenha problema, que Deus não vai usar. Deus usa, gente. Deus tem propósito, Deus usa quem Ele quer, né? Eles podiam viver melhor, mas eles acabaram tendo vida assim de muitos conflitos. Não precisava, não é Deus que estabeleceu os conflitos. Eles aqui tinham, na sua maneira, nos seus egoísmos, nas suas vontades próprias, é que eles viviam disso. Agora Jacó ele volta para Canaã com 98 anos de idade. Tem aquela situação lá com seu irmão, né? Pouco tempo depois Isaac morre, eles sepultam Isaac, e ele vai viver 33 anos de novo em Canaã. Ele vai permanecer ali, tomou posse da terra parcialmente, da promessa que Deus havia dado, a sua família começa a crescer, e aí ele tem um filho chamado José, que é o 10º filho dele, né? Primeiro filho de Raquel, porque no segundo ela morre no parto. E aí quando tem José parece que é um filho assim queridinho, é o filho preferido. Por quê? Porque ele é o primeiro filho da mulher amada, né? Ele é filho de Raquel, da mulher que Jacó amava, que ele tentava consolar ela demais. E aí, quando ela desejou tanto tempo, já tinha outros 10 filhos e a mulher não tinha filho. E quando vem o filho, então, assim, é o presente, é a glória dela. É a glória dela. Então, e José, ele com certeza tinha algumas qualidades, né? Talvez ele fosse mais ligado ao pai, à mãe, né? Ele era menos independente, ele era daquele... Sempre tem um em casa que coopera mais, que ajuda mais. E José, ainda além disso, assim, ele era dedo duro, né? Ele contava para o pai tudo que os irmãos estavam fazendo. Sabe o caçulinha? Né? Aquele que dedura tudo. Agora, lógico que depois já vem o seu irmão mais novo, né? E, infelizmente, foi um irmão que, quando do parto, a sua mãe morre. Mas José era um queridinho, né? de Jacó. E aí, por ser um queridinho, por conta dessas questões e de ser o dedo duro, os seus irmãos vão lá e armam numa trama, né? Vendem José para o Egito, ele tem aquele sonho, ele é vendido depois para o Egito, ele desce para o Egito ainda bastante jovem, com 17 anos de idade, e é dado como morto para a sua família. Ele se torna escravo, né? Vai para a casa de Potifar, depois tem aquela situação da mulher de Potifar tentar seduzi-lo, ele acaba sendo injustiçado, ele vai para a cadeia, ele era esquecido no calabouço, né? Fica lá abandonado, esquecido no calabouço, até que, na interpretação que ele teve do sonho de Faraó, ele foi elevado ao cargo de governador do Egito, né, sendo o segundo no Egito, depois de Faraó. No Egito, depois desse período, ele se casa, né, com a filha de um sacerdote, tem 2 filhos, tem Manassés e tem Efraim, 2 filhos de José que lhe nasceram no Egito. E, apesar de ele estar numa nação de cultura pagã, casado com uma mulher pagã, filha de um sacerdote pagão, de ter gerado filhos dentro daquela sociedade, dentro daquele ambiente, ele não perdeu a sua fé em Deus. Ele é filho dos patriarcas, ele é filho de uma promessa, ele é filho de uma aliança. Então, ele sabia que todo o sofrimento, tudo aquilo que ele viveu, era para a glória de Deus. Ele não esqueceu de Deus, ele não esqueceu das promessas, ele não esqueceu do Deus dos seus pais, ele não esqueceu daquilo que Deus havia dito em relação ao seu povo. Quando há uma fome na terra, ele teve a interpretação do sonho, né, do período
de abundância e do período de seca, né? De fome que viria sobre a terra. Prepara, você conhece essa parte da história também. Quando chega a fome, os seus irmãos, né, que estão ali em Canaã, vêm até, aí já dá para você ver um pouco no mapa, né? Então, eles estão, os irmãos de José estão aqui é Israel, essa região, e ali em Israel também chegou fome, como chegou a fome aqui no Egito, né? E José está aqui no Egito. Então, aqui é o rio Nilo, aqui é o delta do Nilo, e eles vieram aqui de Canaã. Então, eles descem para o Egito para buscar comida aqui no Egito. É interessante, assim, essa é uma das histórias mais lindas da Bíblia. E assim, os estudiosos falam que talvez da literatura mundial é uma das histórias mais lindas de toda a literatura de todos os tempos, a história de José. Eu, particularmente, assim, eu acho, eu não sei se 100% das vezes, mas sempre que eu chego ali naqueles capítulos, quando José vai se revelar para os seus irmãos, eu choro. Que nem criança, bobo, né? Assim, porque é linda a história. É uma história maravilhosa, lindíssima, lindíssima. E eu me emociono com aquilo. Toda vez que eu leio, eu me emociono e choro. Estou lá chorando, lendo a Bíblia, chorando, né? Com aquela situação assim. Tem gente que chora com novela, né? Tem gente que chora com um monte de coisa. Assim, para mim, essa história, talvez uma das histórias mais lindas que eu já pude ler. E tem uma coisa assim, muito interessante, só fazer um destaque de tantas coisas assim, a gente está passando correndo, mas lembra que Judá foi o irmão que teve a ideia de vender José como escravo. E agora, quando José ele quer reter o seu irmão caçula, Benjamim, o que é que Judá faz? Ó, a redenção. Ele vende um irmão como escravo. Depois, para que o outro não seja retido, seja escravizado do Egito, ele se oferece para ficar preso. Né? A redenção do coração de um homem. Por um irmão ele vendeu, para o outro ele está se oferecendo agora para ele ficar preso para que o seu irmão Benjamim pudesse ter liberdade. É um homem que já foi regenerado na sua vida. Agora, nesse processo, Jacó já está com 130 anos. E aí os irmãos vão lá e falam, né, pode descer, José está lá no Egito, nosso irmão está governando o Egito. Fala, como assim, não morreu? Não, ele está vivo. Como ele está vivo? Está vivo, está lá no Egito. E ele é governador do Egito. Daí Jacó ele vem com tudo que ele tem, com toda a sua família, com todo o seu rebanho, com todos os seus bens, porque ele não sabe quando é que ele vai voltar. Né? Ele está indo sem ter uma previsão de voltar para a terra dele. A terra dele agora secou, não tem produção, não tem água, não dá mais para eles permanecerem ali, as coisas não estão mais nascendo, seu rebanho está morrendo de sede. Então vão embora para o Egito com tudo. E quando ele está no caminho, é lindo, gente. Quando ele está no caminho, quando ele está passando por Beersheba, eu estive lá em Beersheba, estive no tanque de Abraão. Vocês vão ver depois as gravações do documentário em Israel. E quando ele está passando ali por Beersheba, que é no sul de Israel, vamos ver se mais ou menos dá para a gente ir. Ei, não estou mais vendo nada aqui. Está ali? Não, deixa lá, volta lá. Não, é que a minha... não estou conseguindo focar. Bom, mas aí no sul de Israel, já no Negev, né, no deserto, Deus ele fala com Jacó, fala, ó, Jacó, pode ir que eu vou com você. Assim como quando Jacó foi para Harã, Deus aparece a Jacó e fala, pode ir que eu vou com você. Agora, quando ele está descendo, Deus fala assim, pode ir que eu vou com você. E mais, você vai voltar. Eu vou te trazer de volta. E isso se cumpre, porque quando Jacó morre, né, José pede autorização a Faraó para sepultar Jacó junto com o seu avô e com o seu bisavô. E aí tem assim talvez um dos das maiores cerimônias fúnebres que já aconteceram nessa terra, porque sai uma multidão do Egito para ir sepultar Jacó em Hebrom, onde está lá hoje ainda o túmulo de Abraão, de Isaac, de Jacó,
de Rebeca. Só Raquel é que não foi sepultada ali, porque Raquel ela foi sepultada onde ela morreu. Ela teve Benjamim e ela não teve a oportunidade de ser sepultada junto com os patriarcas, né? Não é longe, né? Ali perto ainda. Mas Jacó, depois, ele é levado também para ser sepultado junto com seus antepassados, com Isaac, com Abraão, né? E com sua mãe. Onde é que eu estou aqui? Quando Jacó desce para o Egito, o que acontece? Faraó os recebe muito bem. Faraó os recebe muito bem. Há um negócio aqui interessante, porque Faraó se simpatizou de Jacó e deu para eles a terra de Gósen. Terra de Gósen, dá para ver aí, gente? Assim, veja o delta do Nilo, essa parte verde, né, que forma um delta. Ela tem 250 quilômetros de largura, 160 de comprimento. É a região mais fértil do Egito, porque o Nilo ele transborda ali, né, periodicamente, e as águas do Nilo fertilizam essa região. Então, assim, é uma região onde o delta do Nilo ele se multiplica em 7 braços que vão desaguar no mar Mediterrâneo. Então, ali a leste, né, logo ali à direita desse delta, uma região extremamente fértil, onde Faraó dá para Jacó e sua descendência. Eles descem para lá com 70 pessoas. Então, eles permanecem ali naquela região que Faraó deu para eles, e ali Jacó, apesar de todos os problemas na sua vida, ele conseguiu manter a sua família unida. Agora, por que o Faraó simpatizou com Jacó e deu essa terra? Não é uma coisa comum, gente. Pensa primeiro, é um lugar onde está tendo fome. É um lugar onde os egípcios estão passando necessidade. O povo da terra, o egípcio, está passando dificuldade. E aí vem um estrangeiro e ele recebe privilégios que o próprio povo da terra não tem. Não é só porque José é governador. Essa não é a única causa. Deus trabalha na história. E uma coisa que aconteceu nesse tempo, na história do Egito, é que, muito provavelmente, não há, assim, unanimidade dos estudiosos da antiguidade, mas é que quem estava governando o Egito nessa época era um rei dos Ixos. E esse povo é um povo que invadiu o Egito, que são semitas. Jacó é semita, né? O Egito foi fundado por um neto de Noé, né, filho de Cão, segundo filho de Cão. E, portanto, eles são descendentes de Cão. Jacó é descendente de Sem. E, provavelmente, o rei que estava no Egito era desse povo invasor, que foi chegando, foi tomando posse e se instalou e ficou por quase cerca de 400 anos governando o Egito. Semita, não eram egípcios nativos, né? Mas eles permaneceram ali no governo por cerca de 400 anos. Então, quando José vem e interpreta o sonho, José é semita igual ele. E nessa época, gente, é muito perto ainda, né, de Noé. Então, os povos se distinguiam por descendente de Cão, de Sem e de Jafé. Então, para eles isso era muito claro, né? Qual é a nossa linhagem? Eu sou semita. Eu sou descendente de Cão. Eu sou da descendência de Jafé. Então, existiam 3 grandes segmentos, e depois também existiram 3 grandes impérios no mundo, né? Um dos filhos de Jafé, outro dos filhos de Cão, e outro dos filhos de Cam, e outros dos filhos de Sem. Então, José, ele teve a simpatia do imperador, muito provavelmente porque ambos eram semitas. E Jacó foi recebido também pelo imperador, muito provavelmente porque ambos eram semitas. Então, houve assim aquela simpatia. Falou, olha, eu também sou estrangeiro nessa terra, estou aqui de governante. Então, se você vai estudar a história da antiguidade, do Egito, então esse povo permaneceu lá por cerca de 400 anos, depois eles foram expulsos, né?
Por isso é que quando nós chegamos em Êxodo, daí a Bíblia fala claramente, isso, semana que vem nós vamos ver isso, fala que subiu ao governo um rei, um faraó que não conhecia José. Agora, na época do Êxodo, quem está governando o Egito são os próprios egípcios de origem. Né? Na história da antiguidade você vai poder ver essas questões. Agora, antes da gente seguir para isso aí, deixa eu finalizar, nós não vamos chegar no final da lição de hoje, mas com todos esses problemas, Jacó, de família, ele permanece com a família unida, ele morre aos 147 anos com todos os seus filhos e netos juntos. Isso é uma coisa rara, raríssima, de alguém conseguir manter a família unida, né? Por 1 século e meio ele está ali e tem todos os seus filhos, e lógico que os filhos não tinham a mesma idade, né? E os netos. Mas ele junta todo mundo e ele abençoa cada um deles. A bênção, especialmente a bênção da primogenitura, é algo muito forte na Bíblia, muito forte. Havia uma bênção que era dada ao primogênito. O primogênito sempre cumpriu um papel muito especial na palavra de Deus. Né? E nem sempre, e tanto é que quando aquele que cresce, aquele que se desenvolve, aquele que se sobrepõe aos mais velhos, quando não é o primogênito, a Bíblia destaca isso. O natural é o primogênito. Mas muitas vezes Deus ele inverte a ordem e pega, por exemplo, um Davi, pega o menor. Não pega o primogênito, mas o natural era pegar sempre o primogênito. E aí, quando Jacó ele vai abençoar os seus filhos, ele não deu a bênção da primogenitura para Rúben, que era o seu primogênito. Por que ele não deu a bênção da primogenitura para Rúben? Rúben perdeu a bênção da primogenitura, por quê? Porque ele se deitou com a concubina de seu pai, com Bila. Ele foi lá e teve intimidade sexual com a concubina, né? Mãe de 2 dos seus irmãos. Aí, a sequência quem era? Simeão e Levi. Simeão o segundo filho e Levi o terceiro filho. E aí, então, deveria cair sobre Simeão. E por que Simeão não recebeu? Pela mesma razão que Levi também não pôde receber. Porque quando a irmã deles foi abusada por Siquém, eles armaram um negócio, foram lá e mataram todos os homens de Siquém. Então, por causa da violência, do derramamento de sangue, da ira deles, então também eles perderam a bênção da primogenitura. A bênção de Judá não está caracterizada claramente como uma bênção de primogenitura, mas é a maior das bênçãos que Deus deu, que a Jacó destinou. O que Jacó abençoa Judá? Ele dá para Judá, né, a bênção de governo. Falar, o cetro jamais vai se apartar da sua genealogia. O cetro, o governo, o reinado é teu. Você vai governar. A sua descendência vai governar. E acabou que Jacó teve a linhagem do Messias, porque também Judá. Porque Judá, quando abençoa, Jacó, quando abençoa Judá, fala que viria dele Siló. Ele está falando do Messias, que ele teria o governo, o cetro, até que viesse Siló, que ia governar o mundo todo. Então ele teria um governo particular dentro da aliança que Deus tinha com Abraão, Isaque e Jacó. Então quem é o governante, né, para essa aliança exclusiva? É Judá. E quem é o governante para o mundo todo? Também viria dele. Então, tem dois níveis de governo. Tem um governo local e tem um governo universal. E ambos os governos vêm de Judá. Então, o reinado e o Messias. José, que é o filho primeiro de Raquel, o queridinho, né, ele teve 2 filhos. Teve Manassés e Efraim. Deixa eu terminar essa parte aqui, né? A parte dos 400 anos aqui a gente deixa para a semana que vem. José ele teve 2 filhos, Manassés e Efraim. O que Jacó faz?
por causa da obra de José, por causa de tudo que José fez, por causa do amor que Jacó tinha por José e por causa especialmente do propósito de Deus, Jacó pega assim José e fala o seguinte: me traga aqui seus 2 filhos. Fala, esses 2 filhos, eles não serão teus. Esses 2 filhos são meus filhos. Ele assumiu como se fossem filhos legítimos dele. Ao fazer isso, o que Jacó está fazendo? Ele está colocando os seus netos numa linhagem superior. Vocês não vão ser herdeiros da herança segundo herdeiros, vocês são primeiro herdeiros. Porque o natural seria o seguinte: Jacó ia distribuir a herança da terra aos seus 12 filhos. Jacó teve 12 filhos. Então, os 12 filhos iam tomar posse da terra prometida que Deus deu a Abraão. Pensa aqui, vem comigo. Deus não falou, vou te dar uma descendência, e a sua descendência vai possuir a terra? Essa terra tem que ser distribuída. E ela vai ser distribuída agora proporcionalmente aos filhos de Jacó. Quantos filhos ele tem? 12 filhos. Então, quantas porções da terra? 12 porções da terra. Agora, Jacó lhe fala assim: José, é o seguinte, você não vai ficar com uma porção. Você vai ter 2 porções. José, você tem porção dobrada. E para que você tenha porção dobrada, os seus filhos não são teus, os seus filhos são meus. Então, eles vão entrar como meus filhos legítimos e herdeiros diretos da minha herança e não da sua. Então, você recebe porção dobrada na herança, você recebe terra dobrada na herança, e aí 2 tribos, né? Então, você não tem a tribo de José. Então, você tem 2 tribos de José, que foi através dos seus filhos Manassés e Efraim. Então, você não tem José dentre as 12 tribos de Israel. Porque, na verdade, agora, Jacó, então, tem 13 tribos, não 12. Eram 12 filhos, mais um virou 2, ele tem 13 tribos. Por que a gente sempre fala de 12? Porque a gente sempre fala da distribuição da terra. Então, a terra foi distribuída, eles foram assentados em 12 porções, em 12 partes. Mas tem uma tribo, que é a tribo de Levi, que não tem herança na terra. Então, existem 12 tribos que formam um povo e uma tribo sacerdotal, que é a tribo de Levi. Então, tem muita gente que faz confusão. Não são 12 tribos. Não, não são 12, são 13. Né? Porque tem uma tribo que é sacerdotal que não é contada entre as 12. Que ela é contada de maneira apartada, de maneira separada, até porque eles não têm propriedade, não têm posse da terra. É uma tribo com a missão espiritual. A outra tem a missão terrena e essa tem uma missão espiritual. Então, tem muita gente que faz, às vezes, confusão, achando que são 12, mas Levi também é uma tribo, porém uma tribo sacerdotal que não tem posse da terra. Ok, gente? Dos filhos de José, tem Efraim, que é o caçula. E aí, na hora que Jacó vai abençoar os filhos de José, o que ele faz? Ele pega a mão direita da bênção, né? A bênção. Quando eu vou fazer um casamento, eu sempre peço, né? Eu peço para o cerimonial mudar a posição dos noivos, porque sempre assim, o sacerdote está aqui para celebrar o casamento, o noivo está aqui, a noiva está aqui. Na hora que ele vai abençoar, o que ele vai fazer? Vai colocar as mãos sobre os noivos. Se a noiva está aqui e o noivo está aqui, ele põe a mão direita sobre a noiva e a mão esquerda sobre o noivo, e abençoa. Daí ele abençoa a mulher com a mão de autoridade. Daí chega em casa, a mulher manda no marido, não sabe por quê, mas no dia do casamento a mão de autoridade estava sobre ela. Eu inverto. Eu chego já para o cerimonial e falo o seguinte: aqui, né, vocês podem fazer do jeito que vocês quiserem, tirar foto como quiser, mas na hora da bênção a minha mão direita tem que estar sobre o marido. Verdade, gente, eu faço isso, mas eu faço com entendimento, né? Mão de autoridade sobre o homem. E aí Jacó ele vai abençoar os filhos, ele coloca a mão de autoridade, a mão direita, sobre o filho mais velho, sobre o filho menor. José tenta mudar isso, falando: não, meu pai, esse aqui é o caçula. Eu falei: eu sei, porque José já colocou certo, o mais velho aqui e o menor aqui, Jacó que foi lá e inverteu. Eu falei: eu sei, só que esse aqui vai ser maior do que esse.
Efraim, dele vai sair uma multidão de nações. Presta atenção nesse detalhe, isso aqui é importantíssimo. Fala desse filho menor, que seria o último dos 13, agora são 13, ok? O último dos 13, o menor, ele fala assim, desse aqui vai sair uma multidão de nações. Efraim mais à frente, porque parece assim que havia uma certa disputa, não declarada, mas talvez houvesse um pouco assim na disputa da posição de Judá e de José. Quem é o cara mais importante dos filhos de Jacó? José, governador do Egito, o cara que viabilizou tudo, que trouxe a família, que organizou, é o cara que está abençoando, que deu comida, pronto, é o cara que está no comando. Agora, quem é o cara que recebeu a maior bênção de autoridade? Judá. Então, existe um certo conflito aqui entre Judá e José em relação à autoridade, à posição de governo. Quem está governando é José. Então, o que é que os filhos de José esperam naturalmente? Suceder o pai. Quem está no governo? Quem está no comando? Quem é o cara mais importante de todos os filhos de Jacó no mundo aqui é José. Então, eles estão aqui. Eu falei, então essa bênção é nossa. Lá, alguns séculos depois, há uma divisão das 12 tribos. Levi não se dividiu, porque Levi ficou para lá e ficou para cá. Né? Tribo sacerdotal para o reino do norte e para o reino do sul. 10 tribos se apartam, as 10 tribos do norte se apartam e ficam 10 tribos no sul. Quem é que lidera a cisão das 12 tribos? Efraim. Quem é que rejeita o governo de Judá? A tribo de Efraim. A tribo de Efraim rejeita depois, lá na frente, depois de Salomão, né, rejeita o governo de Judá. Esse problema começou lá no Egito. Porque eles estavam no governo, eles lideravam no mundo, né, porque o Egito é um tipo do mundo, semana que vem a gente fala sobre isso, e agora eles estão liderando uma cisão dos dois reinos. Lá na frente a gente vai estudar esse negócio mais detalhadamente um pouco. E aí a tribo de Efraim ela acaba promovendo a criação de um reino apartado, o reino do norte, que é o primeiro que apostata, que abandona Deus, e depois só o do sul que vai permanecer. O do norte sumiu, desapareceu, matéria para EPE em lições vindouras. Agora, hoje, você vai em Israel, é comum o judeu em Israel hoje fazer menção a Efraim. Por quê? Porque existe uma promessa de Deus, existe uma profecia de que as 12 tribos vão se juntar e os 2 reinos vão se unir, que não haverá mais 2 reinos e não haverá mais 12 tribos, todas vão se juntar e todos vão ser um só. Vai se cumprir isso, gente. E cadê as 10 tribos do norte? Se perderam. Cadê Efraim? Gerou uma multidão de nações. Então, onde estão, né, os descendentes de Efraim e das outras tribos do norte? Espalhados entre os gentios. Às vezes você é um descendente de Efraim ou você é um descendente de uma das tribos do norte e não sabe, porque se espalharam entre as nações. E o que Deus vai fazer? Vai reunir esse povo de novo e fazer deles um só povo. Está profetizado, vai acontecer. 80% pelo menos das profecias dos últimos dias relacionadas a Israel já se cumpriram. Essa é uma das que ainda não. Mas vai acontecer, gente. E o judeu está esperando por isso, eles acreditam nisso, porque está escrito. E Deus disse isso um monte de vezes, está profetizado um monte de vezes. Os profetas falaram sobre isso inúmeras vezes, antes da divisão até. Ia dividir, mas ia reunir. E os judeus hoje, o judeu ortodoxo, o judeu secular, eles estão esperando por isso. Eles falam, não, vai voltar. Efraim vai voltar às 10. Meu Deus. Isso é bom demais. Isso é bom demais. Quem sabe você seja um desses. Né? Vai saber. E é interessante como assim, a bênção, aquilo que eles declararam, está valendo. Tudo aquilo que Jacó falou a respeito de cada um dos seus filhos, as 13 bênçãos que Jacó liberou, todas se cumpriram, literalmente.
A palavra da bênção do pai, ela continua tendo valor, nunca perdeu o valor. O judeu até hoje, ele continua sempre declarando e abençoando os filhos. Esse é o princípio da palavra do pai, né, da direção, da destino, porque o pai é quem tem que lançar os filhos como flecha. Quando você vê assim na Bíblia, você vê que Noé, ele deu bênçãos a respeito dos seus filhos, dos 3 filhos. Um recebeu maldição, o neto, né? Então, aquilo que Noé falou a respeito da sua descendência se cumpriu. Tudo que Noé falou se cumpriu. Tudo na sua descendência. E está se cumprindo até hoje. Então, hoje a gente vê ainda aquilo que Noé anunciou, hoje é uma realidade, não dá para a gente voltar para esse assunto, que nós já estouramos o meu tempo, eu estou encerrando aqui. As bênçãos de Abraão, aquilo que Abraão declarou sobre a sua descendência, se cumpriu. Aquilo que Isaac falou para Jacó e para Esaú, se cumpriu. Aquilo que Jacó falou para os seus filhos, se cumpriu. E assim vai se sucedendo em todos os personagens bíblicos. Sempre que existe assim, uma informação da Bíblia de alguém abençoando alguém, pode olhar porque isso se cumpriu e continua se cumprindo nos dias de hoje, na sua descendência. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que restaurar esse poder. Sabe o que o diabo ensinou a gente a fazer? E principalmente no mundo ocidental? Os pais falam para o filho assim, você não vai dar nada, você é um burro. Não vai prestar para nada. Essa guria vai ser uma prostituta. Os pais amaldiçoam os filhos no Brasil. No mundo ocidental, quantos filhos receberam palavra de maldição da boca dos pais? E quando a Bíblia manda que os pais abençoem os filhos, para dar direção, e quando o pai libera uma palavra de bênção, que Deus tenha uma vontade, como é que tem que funcionar a bênção? Deus já tem um projeto, Deus já tem um propósito para a vida de cada um de nós. E nós é que temos que ligar céus e terra. Não nos foi dado o poder de ligar céus e terra para a igreja? E os pais já têm um poder natural de ligar aquilo que Deus, que é o Pai eterno, que é o Pai verdadeiro, que é o Pai celestial, o Pai já tem uma bênção. E Deus deu a autoridade aos pais terrenos para poder trazer a bênção que Ele, o Pai celestial, já determinou de antemão. Os pais naturais têm que ser os portadores dessa bênção. Eles têm que comunicar, eles têm que fazer essa ligação. É missão dos pais abençoar os filhos. E o diabo vai lá e ensina os pais, ao invés de abençoar, a amaldiçoar. E quando você abençoa, funciona, gente. Eu tenho testemunho disso dentro da minha casa, assim, eu vejo, né, por exemplo, eu aprendi muito mais, à medida que eu fui vivendo mais, eu fui aprendendo. Então, a maior beneficiada do meu amadurecimento foi a caçula. Porque ela já pegou o pai numa outra fase que os primeiros não tiveram o mesmo privilégio. Então, eu comecei a abençoar de maneira diferente a caçula, como eu não tinha entendimento em relação aos meus mais velhos. Eu não tinha esse princípio. E tudo aquilo que eu abençoei, né, está se cumprindo. Em todas as coisas, no casamento, na profissão, em tudo. Tudo que eu declarei, tudo que abençoei, tudo que eu liberei verbalmente, né, está se cumprindo hoje. Está se cumprindo. É real, é verdadeiro. Ela não fez nada para receber. Né? Eu liberei. E funciona. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que abençoar, porque vai cumprir. Vai acontecer. Amém, gente? Então, sejam abençoadores. Sejam abençoadores dos filhos de vocês. Privilégio daqueles que ainda estão gerando, que estão começando, que estão com criança pequena, assim, né? Tem que aprender a praticar esse princípio desde o início. E se você ainda tem filhos, né, lembre-se que os pais, aqui na Bíblia, eles abençoaram os filhos antes de morrer. Então, no leito de morte, era a principal bênção. Então, não se desespere. Não se desespere. Né? Ainda dá para você abençoar, porque as bênçãos mais importantes que foram dadas, por exemplo, Davi, quando abençoou Salomão. Então, quando é que os pais abençoaram e as bênçãos se cumpriram? As últimas palavras são mais importantes do que aquelas que vêm no meio. Nós falamos muitas coisas durante a nossa vida.
Mas quando alguém já viveu tudo que tinha que viver, já aprendeu tudo que tinha que aprender, e já está para partir desse mundo, as suas últimas palavras precisam ser observadas. Paulo faz isso. No final da sua vida, ele abençoa Timóteo. Então, assim, você ouve as últimas palavras de Paulo, né, elas são muito fortes, você tem que parar para ouvir alguém que sabe que vai morrer. Tem muita gente que chega lá revoltado, indignado, né, tá saindo da vida contrariado. Né? Quando você sai da vida sabendo que você cumpriu o seu propósito, se você chegou num determinado momento, você está apto para liberar uma bênção maior do que tudo aquilo que você fez antes. Então, você precisa estar pronto para, nos seus últimos dias, para no seu leito de morte, saber liberar a palavra de Deus que vai se cumprir na sua descendência. Amém, gente? Glória a Deus, aleluia. Passei bastante do tempo, me perdoem. Eu acho que nem vai dar tempo de a gente abrir para perguntas, né, porque já está 11h20, já estourei meu tempo. Mas semana que vem a gente faz um pouquinho mais curto, e a gente abre para as perguntas, inclusive, de hoje. Amém? Glória a Deus e aleluia. À noite, gente, nós temos culto, tem ceia novamente. Então, venha para a gente celebrar a ceia, venha para a gente estar junto. Amém? Vamos orar? Obrigado por terem me suportado até agora. Pai, muito obrigado, Senhor, por esse tempo tão precioso, tão gostoso. Senhor, como é bom a gente estudar a Tua Palavra. Como é bom a gente meditar, Senhor Deus, no conteúdo dela, na informação, naquele que está por trás, nos princípios, valores. Senhor, como é precioso estarmos aqui. Como é gostoso, Senhor. Nós Te glorificamos e pedimos, dá-nos, Senhor Deus, ciência, conhecimento, entendimento de toda a Tua revelação. Que aquilo que nós aprendemos hoje, Senhor, seja guardado na nossa mente, coração, e Espírito Santo, o Senhor é quem nos revela, é o Senhor quem nos faz lembrar, é o Senhor quem nos dá entendimento. Então, completa a Tua obra. Tu sabes da minha limitação. Tu sabes, Senhor Deus, da minha pouca graça, da minha pouca revelação sobre coisas tão grandiosas que existem na Tua Palavra. Senhor, mas o pouquinho já é tão gostoso. Então, peço que o Senhor dê ainda mais a cada um de nós. Acrescenta no entendimento, na revelação e na prática da Tua Palavra em nossas vidas. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Eu estou feliz, gente. Estava com saudade de pé. Eu gosto mais de pé do que de pregar no culto. Mas à noite eu vou pregar. Deus abençoe vocês. Vão na graça e na paz do Senhor Jesus.